Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Em 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Do verso 3 até o 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Até aí, irmão. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, buscamos a Tua face em nome de Jesus e te suplicamos a Tua ajuda, assistência, socorro do Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra e também compartilhar a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos conduz nesta hora. Ensine o nosso coração, salva, Senhor, as nossas vidas. Faz a Tua obra crescer, Senhor, para a glória do Seu grande nome. Oh, Deus, abre os nossos olhos para vermos aquele que está entronizado com mais clareza, Senhor, com mais poder, Senhor. Ó Deus Santo, se conosco, entregamos a Ti, Senhor, as nossas muitas necessidades nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de 1 Pedro, nós temos uma exortação, né, do apóstolo Pedro, uma exortação gostosa, digamos assim, onde ele fala para os irmãos que eles não deveriam de maneira nenhuma, né, se esquecerem do que o Senhor havia feito na vida deles. E também de tudo aquilo que o próprio Deus, né, o mesmo Deus, ainda havia de fazer na vida deles em Cristo Jesus. E apesar das dificuldades, né, se você continuar lendo o texto, o apóstolo está dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam se alegrar. Então, o motivo, né, da alegria, que jamais deveria se afastar do coração deles, né, era o grande milagre que Deus havia feito e estava fazendo, né, na vida de cada um em Cristo Jesus. E se prestarmos atenção, nós vamos ver que o contraponto disto, né, é o fato do pecador ou do não salvo não ter esses motivos na sua vida para manifestar nessa alegria, esse gozo, né, que o apóstolo Pedro está dizendo que os irmãos deveriam ter sempre, né? E
A razão, né, o motivo disso, ou seja, que apenas os santos, né, têm essa alegria, porque os santos têm a salvação. Enquanto que o pecador, ele não pode desfrutar dessa alegria, porque ele não tem essa salvação. Ele permanece como pecador. Embora, às vezes, a vida dele, aparentemente, né, seja de menos dificuldades do que a vida dos filhos de Deus. Mas é apenas uma aparência, né? Se você prestar atenção em toda a carta, você vai ver que a situação, né, daquele que não está no desfrute da salvação em Cristo Jesus, ela é terrível. Enquanto o santo tem motivo para dar glórias a Deus, para viver jubiloso, né, o pecador, ele tem todos os motivos, né, para chorar, para se lamentar, né, e para desfrutar de uma profunda, né, tristeza, porque ele não é possuidor de absolutamente nada. O Salmo 32, verso 10 diz que muitas são as dores do ímpio. Muitas são as dores do ímpio. Elas são incontáveis, as dores do ímpio, né? Então Pedro está lembrando os irmãos que eles eram bem-aventurados, né? Porque eram salvos, porque coisa terrível é ser um pecador. É não ser salvo, é não ter Cristo, né? É não ter sido alcançado pela graça de Deus. Talvez em função das lutas, né, das provações, alguém pudesse, por algum momento, né, pensar que, poxa, o ímpio está sempre tranquilo, né, que nem pensou Asaf, né? Mas não é verdade, irmão. Só o santo, só o Filho de Deus tem motivo para alegria, né? O ímpio tem muitas dores na sua história, porque ele é miserável. E nós queremos hoje, com a ajuda do Senhor, dar uma olhadinha para essa questão, né, de como é terrível ser um pecador. Às vezes nós falamos, assim, até com uma certa frequência, né? Poxa, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Mas nem sempre nós temos noção do que realmente é ser um pecador. A Bíblia não fala que o pecador é apenas alguém que lá de vez em quando comete algum ato, né? Faz alguma obra ruim, né? Comete algum ato imoral, alguma coisa desse tipo, cai em algum erro. Não, a Bíblia descreve o pecador de uma forma assombrosa, né? E ela fala dele de Gênesis até Apocalipse. É um dos grandes assuntos, um dos grandes temas da Bíblia, da palavra de Deus, é o pecador. É para descrever o pecador, para mostrar quem é o pecador. Nós não temos de maneira nenhuma a intenção de esgotar isso aqui. Vamos falar algumas coisinhas só para lembrar o nosso coração, né, de quão terrível é ser um pecador. Porque foi desta realidade que o Senhor nos tirou, nos alcançou e nos colocou na sua presença. Em Isaías 59, 2, está escrito assim: as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a palavra de Deus descreve o pecador, aqui em Isaías 59, 2, como alguém que está
separado de Deus, completamente separado de Deus, sem nenhuma relação com Deus. Nós nascemos assim, na condição de pecadores, né? Foi essa a nossa experiência. Em Romanos 3:23, Paulo afirmou: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador é alguém que está completamente destituído da glória de Deus. Compartilhamos há um tempo atrás sobre esse tema, né? Nós vimos que estar destituído da glória de Deus é estar do lado de fora, é estar completamente impossibilitado de não só de dar glórias a Deus, mas de desfrutar da glória de Deus. É alguém que está alienado em relação à glória de Deus. O pecador, como pecador, ele não tem nenhum acesso à glória de Deus, porque ele foi destituído. Em Mateus 12, verso 34, está escrito assim: é raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca, né? Esse texto de Mateus diz que o pecador é alguém que é essencialmente má, ou mal, né, na sua natureza. A sua natureza é essencialmente má, né? O mal é a matéria-prima da sua natureza. Ele é constituído pelo mal. Irmãos, isso é horrível. Horrível. O ser formado, né, ser constituído, ter a natureza maligna, né? Isso é muito ruim. Lucas 11, verso 13, está escrito assim: pois se vós, sendo maus, né, é a mesma afirmação, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. São palavras do Senhor Jesus. Vós sendo maus. O pecador é alguém que é mau. Ele não conhece o bem. Ele não é possuidor do bem, né? O bem é algo completamente estranho para o seu coração. O pecador também é alguém desprovido de qualquer bem verdadeiro, né? Romanos 7:18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não habita bem algum. O pecador é alguém que não tem dentro de si, além dele ser constituído ou ter essa natureza má, ele não tem dentro de si, ele não é portador de bem algum. O pecador é alguém completamente diferente de Deus. Na verdade, ele é parecido ou semelhante a Satanás. João 8,44 diz assim, palavra do Senhor Jesus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Filhos do diabo. O pecador é alguém que é filho do diabo. Tem o pai, tem como pai o próprio Satanás.
Então, às vezes, quando nós falamos, né, que alguém é pecador, nós erramos, nós estamos longe da verdade, pensando em alguém que lá de vez em quando faz alguma coisa, alguma coisinha torta, né? Mas é muito mais do que isso, irmão. É horrível ser um pecador. Não tem nada pior do que isso. É terrível ser filho do diabo, ter como pai o diabo, ter a natureza do diabo, ter o coração do diabo. Em Efésios 2, verso de 1 a 3, Paulo fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja a nossa condição, né, como pecador. O mal é a parte predominante, né? Ou é aquilo que realmente nos constitui, é aquilo que caracteriza, né, o ser do pecador. Em João 3,6, o Senhor disse assim, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. O pecador é alguém que é nascido também da carne. E nós sabemos qual é a natureza da carne. A carne é inimiga de Deus. A carne é toda corrompida. Ela é maligna. Ela é adversária do Senhor. E o Senhor Jesus diz aqui nesse texto que lemos, né, que o que é nascido da carne é carne. O pecador é alguém que é carne. Gálatas 5, 19 a 21. Veja o que é a carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. O que é nascido da carne é carne. O pecador tem como pai, né, como mãe, a carne, né? E a carne está aqui, querido. Não há nada de bom nele. É horrível a sua situação, a sua condição. Romanos 7, a partir do verso 16. Mas antes de Romanos 7, Salmo 51, 5, Davi disse assim, que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade eu fui
formado, eu fui gerado. E em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 7, 16 a 21. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu sei que em mim não habita bem algum, disse Paulo. Mas essa é a condição, né, do homem pecador, né, do homem e as suas experiências, elas são terríveis aqui na Terra por causa disso. Não tem como um negócio desse dar certo. E se você meditar na palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas outras escrituras descrevendo, né, com detalhes o pecador, suas entranhas, seu coração. Não tem como alguém assim não ter muitas dores aqui nesse mundo e na eternidade. Porque as dores do pecador, elas não se limitam a este mundo, elas permanecerão eternamente. Jesus disse que haverá choro e ranger de dente para o pecador, para o ímpio. O pecador, ele anda na mentira, não é assim? Romanos 1, 25 diz assim que pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. O pecador, ele vive uma mentira. Sua vida é uma grande mentira. E ele sabe que é uma mentira. Ele come e bebe essa mentira, porque ele é filho do diabo, e como filho do diabo, ele tem essa natureza. O pai dele é o pai da mentira. Então, o pecador é alguém que está fora da verdade, completamente fora da verdade. Todos os seus pensamentos, todos os seus valores, tudo aquilo que ele considera, né? E que constrói e que conduz a sua vida é mentira. Porque ele é pecador e como pecador ele abandonou a verdade de Deus e ele abraçou a mentira, a sua experiência com a mentira. E a mentira, ela é amarga, né? A mentira, ela é horrível, a mentira, ela é morte.
O pecador é alguém que ama o caminho das trevas, né? Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai. O Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor disse assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo disse: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios 5,8, porque no outro tempo erais trevas, agora Paulo falando aos santos, né? Mas agora sois luz do Senhor, andais como filhos da luz. Ou seja, estes irmãos aqui, antes da salvação em Cristo, Paulo disse que eles eram trevas. João 12,35, e disse depois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O pecador é alguém que está nas trevas, irmãos. Ele vive nas trevas. Ele não sabe para onde vai, porque ele não vê o Senhor. Ele pode viver aqui 50, 60, 80, 100 anos, né? Mas ele não sabe para onde está indo. Ele não tem nenhuma esperança. Ele não vê absolutamente nada na eternidade. Ele não pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Por isso ele não tem nenhuma das suas perguntas respondidas. Ele vive todos os seus dias com todos os seus questionamentos em aberto, porque ele está nas trevas. Imagine que coisa pesada isto. Mas graças a Deus que não é assim. A experiência de seus filhos. E Pedro está lembrando os amados ali. Vocês sabem. Vocês conhecem a herança que vocês possuem em Cristo Jesus. Por isso exultai. Mas o pecador geme. Por isso ele luta desesperadamente para encontrar alguma maneira de algum desfrute nesta vida, porque ele é cego, ele não vê absolutamente nada. Ele está na escuridão, ele não sabe para onde vai. O pecador é alguém que não se interessa pelo Senhor. Ele não tem nenhum interesse pelo Senhor. Romanos 3,11 está assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nesse texto, Paulo está descrevendo o pecador. O pecador é alguém que não tem interesse pelo Senhor, interesse nenhum. Ele sente alergia, né? Ele tem coceira quando ele ouve falar do Senhor. Ele não quer. Se o Senhor está ali na frente, ele quer ir para lá, ele quer fugir, ele quer ficar distante. Ele não quer ouvir, ele não quer ver, ele não tem interesse.
Você se lembra disso? O pecador é alguém que sente aversão pelo Senhor. Ele não quer o Senhor. Seu coração quer outras coisas. Ele quer outras coisas. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que é nascido da carne, ele é inimigo de Deus. Se Deus vem nessa calçada, ele troca de calçada, ele não quer o Senhor. Ele se ofende com o Senhor. Ele não tem prazer no Senhor, nenhum. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 10 e 11. Os seus não o receberam. Não quiseram o Senhor. Disseram para ele, aqui não há lugar aqui para o Senhor. Isaías 53, 2 e 3, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O pecador, ele não quer o Senhor. Ele não vê beleza no Senhor. Ele não acha graça no Senhor. Ele está pronto para desprezar o Senhor. Ele está pronto para virar o rosto para o Senhor. O seu coração não pede o Senhor. Pelo contrário. E todos nós, irmãos, fomos alcançados como pecadores. Filhos de Adão. Esta era a nossa condição. O pecador é alguém que é adversário de Deus. Aliás, que é adversário de todos os demais homens. Tiago 4:1 diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. O pecador, ele é adversário, né, de todos os homens. Romanos 3,15, Paulo disse, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, rápido para derramar sangue. Basta olharmos para Gênesis. O pecado entrou no mundo. Caim matou Abel. Abel se tornou seu adversário, seu inimigo. Seus pés foram velozes para derramar sangue.
O pecador deixa um legado horrível neste mundo. Romanos 3, 17. Romanos 3, 17. E não conheceram o caminho da paz. E Romanos 3,16, em seus caminhos há destruição e miséria. O legado que o pecador deixa neste mundo é este, irmão. Confusão, destruição e miséria. É horrível ser um pecador. É horrível. Infeliz, miserável, desgraçado aquele que terminar os seus dias aqui neste mundo como pecador. Como alguém que não foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. O seu legado é horrível. Há em seus caminhos destruição e miséria. Basta olharmos para o lado, nós vamos ver quanta tragédia, quanta destruição, quanta desgraça que o homem é capaz de fazer nos poucos dias da sua vida aqui neste mundo. Pecador é alguém que não tem propósito para a sua existência. Ele não tem motivos nobres para viver. Romanos 3, 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos se fizeram inúteis. O pecador termina a sua vida e vive os seus dias para nada. O que sobra de suas obras não tem nenhum valor, querido. Não será de maneira nenhuma recolhido por Deus do seu celeiro. E no que diz respeito à própria experiência do pecador, ele descobre, com certeza ele descobre que correu atrás do vento. Paulo disse que fosse para viver como vive o pecador, não tendo esperança na vida eterna e na ressurreição, a melhor coisa que se faz como pecador é comer e beber, porque amanhã ele morre. Viver como homem nesta terra apenas para comer e beber e morrer, que graça tem isso, amado? Mas essa é a experiência do pecador. Comer, beber e morrer. Porque o pecador se tornou inútil. Ele não existe para a glória do Senhor. Ele se tornou inútil. Tudo que ele faz é vento. E ele sabe disso. E é uma experiência horrível esta, de não ter significado para a sua existência. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui?
O pecador, ele não tem paz, ele não tem descanso, ele vive atormentado. João 14, 27. A palavra diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. A paz e a alegria pertencem ao reino de Deus. Fora do reino de Deus não há paz. Não há desfrute de paz. Há tormento. Tormento que não tem fim. Jesus escreveu ele como um ranger de dentes, ou como um fogo que não se apaga, porque não há paz. Para o ímpio não há paz. Para o pecador não há paz. O pecador não conhece a paz. Romanos 3,17. E não conheceram o caminho da paz. Essa paz aqui, irmãos, não recebe soltando aquelas pombinhas brancas, não. Essa paz é paz com Deus. É a paz que só os salvos conhecem. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz está depois da salvação. A paz só Cristo dá. O pecador não conhece paz. Ele conhece o tormento. Pecador é alguém que está sujeito à corrupção e à morte para sempre. Romanos 8, 19 a 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 2 Pedro 1,4, né? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O ímpio perecerá na sua corrupção. O ímpio não escapará da sua corrupção. Não há esperança para o pecador escapar da corrupção. Ele é escravo dela.
E ele vive com isto todos os dias. Isso está no seu coração, está na sua vida. Ele desfruta disto, ele come e bebe disto todos os dias. Ele não tem esperança. Ele é um perdedor para a corrupção e para a morte. Não é difícil, irmãos, ver como o homem que está sem Cristo, e quando ele está sem Cristo, como ele fica apavorado quando ele percebe que a morte está chegando. Qual é o seu pavor? A corrupção. Que já está operando, que já está conduzindo, né? A jornada, ela só vai dar o seu golpe final. E ele retornará ao pó sem nenhuma esperança. Como é terrível, queridos, viver debaixo disto. Ser constituído por isto. O salvo, ele é alguém que recebeu a semente da vida eterna, seu coração, seu espírito. E ele sabe que está vivo agora no Senhor. E a eternidade no Filho de Deus já é uma realidade na sua experiência. Mas o ímpio não tem isto. O que ele conhece é a morte. O que ele conhece é a fraqueza. O que ele conhece é a corrupção. Por isso a notícia dada pelos anjos era uma notícia de grande alegria, porque ali em Belém havia nascido o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus, aquele que mudaria todas essas coisas na nossa história. É disso que Pedro está lembrando os irmãos. Irmãos, fiquem alegres, jubilem, porque o Senhor fez essa obra na vida de vocês. Vocês eram pecadores perdidos. Diferente, confessa o justo, o santo, como fez Jó. Ele pôde abrir a sua boca e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que, no final, ele vai me levantar do pó da terra. Mas o pecador não tem essa esperança e nessa experiência. Ele é pecador. Por isso Paulo, ele grita, né? Ali em Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo aqui está falando, podemos dizer em nome de todos, né? Todos os pecadores. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, terrível coisa é não poder responder essa questão. Terrível é para aquele que fica só na primeira parte, porque essa realmente é a sua condição. Miserável homem que sou. Não há nada pior do que isto.
A situação do pecador, irmãos, não pode piorar. Ela é absurda. Ela é horrível. Ela é esmagadora. Ela é uma catástrofe sem fim. Pecador não é alguém ruinzinho, não. É alguém desgraçado em todos os sentidos. E essa era a nossa situação. Pecador sem Cristo, sem Salvador, sem salvação. Por isso Pedro disse: alegrem, porque vocês agora têm um Salvador. São pecadores, mas são pecadores salvos. Pecadores colocados em Cristo. E isso mudou a vossa sorte. Primeira Pedro 1,3, né, que nós já vimos no início. Pedro disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bom, só tem um jeito de mudar isto. É fazer de novo. E Deus fez. Só tem um jeito de consertar isso. Era gerar de novo. E Ele nos gerou de novo. E Jesus Cristo, na sua ressurreição dentre os mortos. Sendo de novo gerados. 1 Pedro 1, 23, 25. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, João 3, 5 e 6, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós outros. O Senhor fez isto por nós. Nos gerou de novo. O salvo é alguém feito de novo pelo poder de Deus, pela obra salvadora do Espírito Santo de Deus. É outro, é nascido de outro. Por isso há esperança para ele. Eu não sei quantos de vocês aqui já teve o privilégio de visitar uma fundição. Quem já viu uma fundição funcionando? Normalmente,
as peças são fundidas usando o metal, né, no estado líquido, né? Tem que ser derretido, ferro, aço, alumínio, enfim, muitos outros, para formar a peça que se pretende formar, né? Mas antes de fazer a peça definitiva, é necessário fazer um molde, né? E normalmente esse molde é feito de madeira, o mais comum é madeira. Então, o habilidoso preparador de molde lá, né, ele pega o desenho da peça e ele consegue, ele faz um molde de madeira, ele faz uma peça igualzinha à definitiva, só que de madeira. Depois aquela peça de madeira é colocada dentro de uma caixa com areia, misturada com a resina, e ela forma, né, ali naquela areia o alojamento, né, de acordo com os seus contornos, enfim. Depois vem o cidadão e enche aquele alojamento com o mineral derretido e aí a peça definitiva é formada ali, né? Mas o molde feito de madeira, ele, apesar de ser completamente parecido com a peça definitiva, ele não serve para as funções da peça, né? Ele é madeira. Ele só serve para aquilo ali, para formar aquele buraquinho ali na areia para poder... O pecador, irmãos, é esse molde de madeira aqui, ele não serve para nada. O pecador salvo é aquela peça que foi formada com o aço derretido ali, né? É a definitiva. É aquela que realmente, né, vai glorificar o Senhor. O Senhor Jesus disse, olha, aquele que não nascer de novo, agora por uma obra do Espírito Santo de Deus, ele não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Ele é um miserável, um desgraçado. É terrível a sua situação. Mas aquele que nascer de novo, ele tem todos os motivos para se regozijar. E Pedro está lembrando os irmãos que eles foram regenerados, ou gerados de novo, pela palavra de Deus. Foram regenerados de novo, ouvindo o Evangelho e crendo na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Eles foram gerados de novo agora para uma viva esperança. Eles foram gerados de novo agora, né, para viverem para a glória do Senhor que venceu. Irmãos, que coisa grande é a salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Ele nos deu uma herança incorruptível que está guardada nos céus. E Pedro diz que enquanto estivermos nesse mundo, somos guardados pelo poder de Deus. Que poder é esse? É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, como Paulo, escrevendo aos Efésios,
ele declarou, né? Ele disse assim, qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. O poder que está sobre o salvo e guarda ele nesse mundo e mantém o seu coração na eternidade, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. A nossa vida não é vivida mais com base na nossa condição de pecador. Porque fomos colocados em Cristo na sua morte e nós morremos. Mas também fomos colocados em Cristo na sua ressurreição e nós ressuscitamos. E o poder de Deus agora sustenta a nossa vida, olhando para a eternidade até o momento em que o Senhor virá para buscar a cada um de nós. Por isto, a alegria deve ser sempre encontrada na vida dos filhos de Deus. E que vós grandemente vos alegrais. Grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, se necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Amados, louvado seja o Senhor por esta bendita salvação. Por isso, damos glórias ao Senhor, que teve misericórdia da nossa alma.